Olá, galera, bom dia. Vamos fazer a correção da atividade referente ao dia 12/8, semana 13, a lista que eu enviei para vocês do material da SEDU. Então, nas eleições de 2018, o Colégio Eleitoral Brasileiro apresentava maior número de eleitores que eleitoras, mais de 140 milhões de eleitores, o maior da história, uma diminuição em relação ao número de eleitores da eleição passada, a maior quantidade de eleitores na faixa entre 20 e 30 anos, aproximadamente 70 milhões de eleitores, sendo a maioria do sexo feminino. Então, nessa questão, a resposta correta é a letra B. No ano de 2018, com base nos dados da Justiça Eleitoral, nós tivemos mais de 140 milhões de eleitores, o maior número da história. Apesar dos problemas de corrupção, o brasileiro ainda tem buscado fazer sua parte, em escolher seu representante. Atividade 2. Observe o gráfico abaixo a respeito da sobremortalidade masculina, maior mortalidade da população masculina em relação à feminina, no Brasil entre 1940 e 2015. Lembra que sobremortalidade é uma medida estatística, ela mede a probabilidade de morte entre homens e mulheres por idade ou grupos de idade, certo? Então, nós vamos comparar 1940, que é essa linha aqui, e 2015, que é essa linha aqui, do gráfico. Considere as afirmações abaixo sobre a dinâmica populacional recente no Brasil. Número 1. A sobremortalidade masculina em 2015 concentra-se nos grupos de 15 a 19 anos, de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos. Se vocês observarem, a faixa de 2015, 15, então aqui, essa faixa, ela aumenta mais aqui, tá vendo? Então, no caso aqui, 30. Então, a faixa entre 15 e 29 anos, realmente é onde a gente tem a maior quantidade de mortes, né? Então, tá correta a número 1. A 2. A alta incidência de morte entre homens, jovens adultos, pode ser explicada pelo grande número de óbitos por causas violentas ou não naturais que atingem com maior intensidade a população masculina. Sim, tá correto, pessoal. Sabe por quê? Porque, infelizmente, os homens se envolvem mais em mortes por causas violentas do que as mulheres, né? Então, o número de óbitos entre homens é maior por causa violenta. Causa violenta é o quê? Vocês vão lembrar de tiro, acidente, essas causas aí que, ligadas a drogas, etc. Tá? A3. Altos níveis de sobremortalidade masculina no grupo de adultos jovens em 2015, quando comparados a 1940, mostram que é um fenômeno de regiões que passaram por rápido processo de urbanização e metropolização. Também está correto. Realmente, as cidades que passaram por esse processo com muita intensidade não conseguiram, vamos dizer assim, garantir uma infraestrutura urbana capaz de suportar a população que foi chegando à cidade. E aí o que aconteceu? O surgimento de favelas, periferias, com pouca infraestrutura, pouca segurança, consequentemente, os índices de morte acabam sendo maiores nesses locais. Então, nessa questão 2, estão corretas a letra A, né? Todos os três itens estão corretos. Na questão 3, vocês leem o texto, né? E o texto fala dos índios do Pará que tentam fechar um garimpo que polui o rio. Então, eles colocam aí que eles esperam tudo do Estado e vê que o Estado não está fazendo muita coisa, então eles buscam, por si só, conseguir expulsar esses garimpeiros de suas terras. A reportagem aborda conflitos que simbolizam as muitas diferenças culturais entre grupos na região amazônica, como indígenas e garimpeiros, em especial no que diz respeito à relação com o ecossistema. O uso da terra e de seus recursos nas sociedades indígenas é baseado no seguinte princípio: a. Estabilidade climática, preservação ambiental, hierarquização produtiva, sustentabilidade comercial e degradação ambiental. Então, vocês vão lembrar lá do conteúdo do segundo ano, que a gente fala um pouco sobre essa questão do uso da terra para o índio. Então, o índio, ele vê a terra diferente de nós, né? Para os índios, a terra é o próprio homem. Então,
eles usam terra e buscam a preservação ambiental. Então, eles tentam produzir sem degradar tanto o meio ambiente. E a questão 4, vocês vão analisar a diferença de salários dos gráficos em análise. Nós temos aqui o dado geral, homem em azul, mulher em laranja. Aqui os índices de brancos e negros, né? Observa a diferença de salário, né, em relação aos brancos e negros. A diferença de salário entre homens e mulheres é muito grande. E aqui a quantidade de população que entra no ensino superior. Olha a diferença entre homem e mulher e a diferença entre homem e mulher brancos e homem e mulher negros. Olha a diferença. É bem grande, né, gente? Os levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam diferenças quanto à remuneração e ao acesso ao ensino superior de homens e mulheres. A partir dos dados, observa-se a permanência da seguinte prática: exclusão política, discriminação racial, homogeneização cultural, hierarquização econômica ou nenhuma das alternativas. Então, o que a gente vai observar aqui, quando a gente analisa esses dados do IBGE? A gente observa que há uma discriminação racial, né? A quantidade de negros que ingressam na faculdade é bem menor, né, que a quantidade de brancos. E quando a gente vai analisar os dados, é brutal a diferença, né? Enquanto aqui, ó, chega brancos, tanto homem quanto mulher, chega a mais de 20%, entre negros, tanto mulher quanto homens, as mulheres ainda chegam a 10%, os homens aqui em média 7%, ou seja, dá uma diferença de mais de 10% em relação a brancos e negros. Então, a diferença entre homens e mulheres negros que ingressam no ensino superior é bastante diferente. Isso é fruto da desigualdade econômica e social que o Brasil passa, né, e é histórico. Isso vem desde o período colonial, né, desde a época da escravidão, né, que o negro ele tem tentado buscar melhores condições de vida, melhores condições de acesso à cultura, à educação em nossa sociedade. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham compreendido um pouquinho mais o nosso conteúdo sobre a dinâmica socioespacial do Brasil.